Bom, vou começar então. É, Obrigado de novo, Pacheco, pelo convite. Obrigado a todos os colegas aí pelo espaço, né, de falar desse tema. Para mim é um grande prazer estar aqui, porque eu sei que aqui só tem gente de alto gabarito, né? E o anterolateral é uma estrutura aí que me interessa bastante. E para mim é um prazer trazer isso aqui para vocês. O meu relacionamento com o anterolateral, ele começou em 2013, né? Eu estive na França com o Bertrand, só contando um pouquinho da história, né? E lá eu já tive contato com o anterolateral, ele já fazia algum tempo. Na verdade, ele não chamava de anterolateral ainda, porque o Kleist chegou exatamente nesse ano que eu estava lá, né, em 2013. E, mas eu lembro que ele ficou até meio bravo, meio pé da vida, porque vieram falando de um novo ligamento e uma técnica que ele já praticamente fazia há muito tempo, né? Então, e na época, quando eu voltei para o Brasil, era difícil de falar disso, né? E as pessoas ainda não estavam muito habituadas. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Que a gente falou, brincou aí com o Pedro, mas o anterolateral já está muito mais arraigado aí. Então, vou começar aqui. Eu gosto de pensar na cirurgia de LCA como uma cirurgia que a gente sempre está querendo evoluir, né? Eu comparo com esse alvo em movimento, né? Que a gente sempre está buscando técnicas novas, sempre buscando melhorar. E sem dúvida aí a bola da vez aí já há algum tempo tem sido o ligamento anterolateral, né? E as reconstruções extraarticulares que a gente vai falar. Então, falando em conceito, né, em definição, uma definição mais geral do que o anterolateral, né? Eu gosto muito dessa figura aqui. Essa figura aqui, ela mostra bem esquemático, né? Mas ela mostra como o centro de rotação do joelho, o braço de alavanca longo das reconstruções extraarticulares, eles trazem uma vantagem biomecânica, né, para as reconstruções ali no compartimento anterolateral. E isso facilita, realmente, submete menos o enxerto a forças para controle de rotação, ao contrário aqui das reconstruções do pivô central interarticulares, né, que o braço de alavanca é bem mais curto, a força que ele é submetido para controle de rotacional é muito maior. Então, esse procedimento, ele basicamente contempla a tenodese do trato iliotibial, né? Que hoje em dia a gente vê muito as técnicas de modificações, principalmente do Lemaire, e a reconstrução do anterolateral, que tem algumas variantes aí das técnicas. E o que motivou tudo isso, né? Tradicionalmente, a cirurgia da LCA tem bons resultados, né? A gente vê aí literatura 75 a 80, 95 bons resultados, estudos mais antigos, né? Mas a gente, acho que essa evolução da cirurgia da LCA ela é motivada muito pelos resultados muito negativos que ainda existem, né? Descrição aí de persistência de instabilidade rotacional em até 15% dos casos na reconstrução isolada intraarticular do LCA. E a gente sabe que o pivô shift residual, né, aquela persistência de instabilidade, tem relação com uma baixa satisfação. Então, e a gente vê que tem muito espaço para melhorar essa cirurgia, né? Você vê taxas de lesão em indivíduos de alto risco, 20 a 30%, taxas de retorno ao esporte relativamente baixas, né? 63 a 72% em esportes de alta performance aí, que nesses estudos mostram. E, assim, inaceitáveis, esse estudo é de 2021, né? A gente vê aí pacientes femininas, de jogadoras de futebol, follow-up de 5 a 10 anos, 42% de relesão. É inaceitável, né? De pensar que das pacientes que voltaram ao esporte, quase metade romperam de novo. Então, tem muito espaço para melhorar. E nesse caso aí, essas pacientes elas eram mulheres praticantes de futebol e que tinham sido submetidas à reconstrução isolada intraarticular do LCA. Então, assim, o Kleis, ele chegou aí para trazer aí em 2013, né, que eu falei, reacender essa discussão, né? Tá certo que a gente sabe que houve muito merchan, né, na forma como ele trouxe aquela questão com o Fred Fu, mas bem ou mal, ele conseguiu aí reacender essa discussão, é, e descrevendo o anterolateral como uma estrutura que lesa em associação sempre com as lesões do LCA, né? Entretanto, assim, aquele merchan dele foi em cima de um novo ligamento, né? Mas é um conceito, na verdade, bastante antigo. Houston, desde 76, já descrevia aí essas instabilidades anterolaterais complexas.
Terry, em 93, lá atrás, já também tinha introduzido esse conceito de figura em ferradura do joelho, para demonstrar aí a associação, a ação sinérgica dessa camada cápsula óssea que ele descreve aqui anterolateral, em sinergia com o pivô central. E aqui até o professor Moisés Cohen, ele, em 2003, ele já teve um trabalho aí que eles também descreviam esse verdadeiro ligamento anterolateral, mas fazendo menção aí ao trato iliotibial. Então, já havia muita menção a isso, né? Então, na verdade, não é exatamente um novo ligamento. As vantagens potenciais, né? A gente vai ver aí os estudos, mas é uma melhor estabilização do joelho com a reconstrução combinada, menor chance de falha e discute-se aí se traz melhores resultados funcionais. Desvantagens é uma técnica mais difícil, se agrega ali um procedimento, né? E com alguns relatos na literatura de algumas complicações associadas, rigidez do joelho e artrose do compartimento lateral. Eu vou falar um pouquinho de estudos biomecânicos, que eles são muito interessantes aí para a gente trazer aí algumas discussões para refinar mesmo a questão aí do anterolateral, né? Então, eu gosto dos estudos biomecânicos porque eles preparam o terreno para os estudos clínicos. A gente sabe que esse ambiente aqui, né, esse robô aqui, não é um ambiente ideal, longe de ser próximo aí do que acontece no in vivo, né? Mas, sem dúvida que eles têm a sua relevância. O estudo biomecânico aí mais antigo, talvez um dos mais antigos, né? Esse de Engelbrechtsen é um clássico, né? E ele descreveu exatamente como há uma distribuição de forças entre as reconstruções intra e extra-articulares, e o enxerto intraarticular fica bem mais protegido, né? 43% menos força incide sobre ele. Como propriedades biomecânicas, o anterolateral é mais fraco que os cruzados e colaterais, carga máxima para falha de 180 newtons, tensão de 32. Esses números aqui é mais para a gente entender que esse ligamento não precisa ser muito forte, tá? A gente não precisa ter um baita tendão para reconstruir ele. E a tensão que a gente vai dar nele, a gente vai ver adiante, também não precisa ser muito forte. 32 newtons, a gente está falando ali daquilo que a gente costuma fazer ali para reconstruir o patelo-femoral medial. E a falha dele ocorre em qualquer ponto ali do ligamento, inserção femoral tibial, no meio da substância, ou na forma da fratura de Segon, que é a avulsão ali da cápsula anterolateral. Falando agora de tensão, eles estudaram isso in vitro, né? Qual que é a preocupação aqui? A preocupação aqui é aqueles relatos de possível hiperconstrição, né, do compartimento anterolateral. Então, o que se viu ali, provavelmente uma associação ali de uma tensão excessiva no enxerto com essa hiperconstrição, que pode ser um preditor de artrose, né, caso essa complicação aconteça. E o que os estudos mostram? Que fazendo a tensão a 80 newtons, você tem hiperconstrição, mas não a 20 newtons. E esse outro estudo também, que compara, que avalia também a tenodese e o anterolateral, igualmente encontrou que não há uma hiperconstrição a 20 newtons. Então, se você puxar muito o ligamento, o enxerto, você vai ter um risco de hiperconstrição. Então, isso é importante. Então, é pensar numa rédea mesmo. O anterolateral é uma rédea só. E grau de flexão. Esse também era uma confusão na literatura. Os estudos antigos fixavam em rotação externa, fixavam em flexão. Hoje em dia a gente sabe que o ligamento ele tensiona em extensão e relaxa em flexão. Isso é desejável, né? Até pelo screw-home mechanism, que é a rotação interna ali da tíbia na flexo-extensão. E daí ficou muito essa discussão, né? Até esse artigo que o Bertrand publicou, né? Alguns relatavam sobre a possível vantagem da tenodese em relação ao anterolateral pela isometria, mas o que realmente discute é que se você está mais atrás da anatomia, você não se preocupa tanto com a isometria. Então, o importante é realmente fixar em extensão e rotação neutra para permitir que ele fique tenso em extensão e relaxe em flexão, permitindo a rotação interna fisiológica da tíbia no movimento. Esse outro estudo biomecânico também, ele compara, né, a tenodese da face lata com o ligamento anterolateral. Então, ele avalia o joelho no LCA nativo intacto, secciona o LCA, depois secciona o anterolateral e faz as reconstruções. Faz tanto a reconstrução do anterolateral com a técnica do Bertrand, que é essa primeira figura aqui,
e a reconstrução pela tenodese, a técnica do mini-Lemaire aqui. O que foi que os autores encontraram, né? Que o LCA, a reconstrução do LCA não se compara ao LCA nativo, né? Ele não restaurou a estabilidade anteroposterior em rotação interna, e as reconstruções, independente de qual tipo, anterolateral ou Lemaire, ambas restauraram as estabilidades anteroposterior e rotação interna. Mas não houve, então, diferença entre as duas técnicas. Eu trouxe esse estudo aqui, até fazendo uma menção àquela aula do Espregueira, que eu achei também bastante interessante, que ele falava das possíveis vantagens, né, da tenodese em relação ao anterolateral, e dizendo ali que o anterolateral não tinha uma função em estabilização e em rotação externa, né? E de fato esse estudo mostra isso que ele falou, né? A reconstrução do anterolateral ele protege o joelho em mecanismos somente de rotação interna, mas não da rotação externa, né? A discussão, eu acho que é uma discussão boa aí, né? O que eu penso? Realmente, aparentemente, não tem essa função em rotação externa, mas eu fico pensando se de fato seria a função dele ter esse papel, né? Não encontrei um estudo que fala que a tenodese, por outro lado, estabiliza em rotação externa. Talvez esse estudo também possa trazer alguma informação, mas eu procurei bem e acabei não encontrando. Então, em relação aos biomecânicos, o consenso, né? Existe muita confusão na literatura, muita falta de consenso, mas o que a gente tem de consenso? A inserção femoral do anterolateral é posterior e proximal, epicôndilo lateral. Então, isso era também uma discussão. Alguns estudos tinham encontrado ele a distal e anterior, mas não, isso já ficou bastante consenso, pelas técnicas de dissecção terem evoluído mesmo. A tenodese, ela sempre profunda ao LCL, né? A gente tem que sempre tensionar a extensão completa e rotação neutra para melhor controle de rotação e permitir o screw home mechanism. Tensão ideal de fixação 20 newtons, é uma rédea, é só que nem o patelo-femoral medial, só manter ali. E a reconstrução combinada, ele não traz benefício quando você tem lesão de LCA isolada. Entenda-se por lesão de LCA isolada, aquela lesão de LCA que você tem um pivô frusto, que você tem provas ligamentares pouco positivas, né? E depois a gente vai ver isso também. Passando para estudos clínicos, a maciça maioria dos estudos mostram vantagem, tá? Principalmente quando é avaliado aí, grupos de alto risco. Esse é um dos poucos estudos de alta qualidade aí, randomizados que não mostrou isso. Então ele compara o LCA isolado com a reconstrução associada ao anterolateral no segmento de 27 meses, mas não encontrou diferença nas avaliações de score funcionais, nos testes de estabilidade, somente no KT-1000 uma pequena diferença, mas os autores concluíram não haver benefício, né? Mas aqui a gente vê que a reconstrução deles não era anatômica, né? Eles faziam distal ao epicôndilo e também não selecionou o grupo de risco. Aparentemente, assim, a maioria dos estudos clínicos que mostram benefício da reconstrução, eles avaliam realmente esses grupos de risco. Então, esse é um dos primeiros estudos aí dessa nova era do anterolateral, né, do Bertrand. Ele compara flexores quádruplo isolado, patelar isolado, mais LCA com anterolateral em indivíduos de alto risco. E realmente o que ele encontra ali é uma taxa de falha bem menor, né, do anterolateral, tanto em comparação com o patelar como com os flexores, e também uma maior taxa de retorno a esporte. Tá? E a linha azul mostrando que a sobrevida do anterolateral é significativamente maior do que a das outras reconstruções. Esse outro estudo já também é do grupo lá lá de Lyon, e ele já avalia num maior longo prazo, né? E o segmento é de mais ou menos 9 anos, e eles realmente encontraram menor taxa de reoperação, 5 vezes menos revisão, e uma taxa de complicações igual ao da reconstrução isolada. Então, o que a gente vê na literatura realmente é uma chuva aí de artigos mostrando a vantagem da reconstrução combinada, né? Esse primeiro aqui, ele compara também do grupo do Bertrand, ele compara LCA mais o anterolateral com LCA isolado com patelar, 3 vezes menos falha no patelar. Esse estudo aqui italiano, em adolescentes, ele avalia também em pacientes adolescentes,
com mais um fator de risco, e realmente ele mostra taxas de falha menores do LCA mais a tenodese. E esse último de baixo aqui é um estudo muito famoso aí do GetGood, que é um grupo grande aí que eles fizeram um multicêntrico, que eles avaliaram pacientes jovens, mas também com critério de alto risco de falha, e eles encontraram, só que aí eles avaliaram pela tenodese, menor taxa de revisão e menor pivô residual. Então, dos estudos clínicos, vamos passar agora para as meta-análises, né? Eu acho que aí a gente traz um nível de evidência ainda maior. A gente publicou em 2015, que inclusive foi minha tese de doutorado, essa revisão sistemática que a gente avaliou a reconstrução combinada intra e extra-articular, mas contra a reconstrução isolada. A gente achou na época, em 2015, 8 ensaios clínicos, quase 700 pacientes, o que a gente encontrou que realmente há uma melhor estabilidade com a reconstrução combinada. Entretanto, os scores funcionais não tiveram diferença entre os grupos. Daí a gente discute o quanto que essa melhora de estabilidade realmente é perceptível para o paciente. Dois outros meta-análises que logo em sequência já saíram também, e eles encontraram exatamente os achados que a gente encontrou. A reconstrução combinada ela tem uma estabilidade discretamente superior, mas sem impacto nos scores funcionais. Agora, a mais recente mesmo é essa daqui, um grupo lá da Coreia do Sul, e eles fizeram essa meta-análise, acabou de ser publicada, e aí eles já incluíram todos esses últimos estudos mais recentes, com as técnicas mais anatômicas aí, vamos dizer, e aí ele já encontrou uma diferença grande aí, uma estabilidade significativamente superior, né, da técnica com LCA, né, mais a reconstrução extra-articular, independente do tipo, sem os scores funcionais sem impacto, mas aí também acrescentando aí uma taxa de falha muito menor mesmo dessa reconstrução combinada. Então, o que a gente fica pensando? Vamos fazer em todo mundo, já que está melhor. Só que, na verdade, a princípio não, né? Eu acho que esse estudo fala bem isso, que é aquele estudo biomecânico, eu acho que ele corrobora com essa questão. Acho que a gente, para os casos sem fator de risco, com um LCA aí de baixo grau, vamos dizer, em termos de instabilidade, a gente acredita que realmente não há benefício, né? Então a gente não vai sair indicando para todo mundo. Então, eu gosto, como indicação das técnicas, eu gosto muito desse consenso, acho que ele é de todos que saíram, ele é mais razoável aí em relação às indicações, então essas seriam as indicações clássicas atuais, né? Que seriam os grupos de risco, né? Para revisão de reconstrução de LCA, jovens participantes de esportes, pacientes com frouxidão ligamentar generalizada e pivô shift de alto grau. Então, para corroborar tudo isso, começando pelo pivô de alto grau, esse estudo, por exemplo, encontrou aí, avaliou mais de 2.000 pacientes, 31% deles com pivô e lácrima de alto grau, e ele encontrou que uma taxa de revisão maior em 2 anos no grupo de alto grau. Então, sugerindo realmente que a reconstrução extraarticular tem o seu benefício. Em relação aos jovens, isso também é um fator super importante. Essas big datas aí que eu estou mostrando, esses 4 estudos com uma quantidade grande de pacientes aí que foram avaliados para avaliar fator de risco. E o único fator de risco desses 4 cortes grandes aí realmente foi a idade mais jovem como um fator de risco para relesão. Sexo feminino não apareceu. De todas as vezes que eu me arrependi de não ter feito o anterolateral foi quando o paciente já tinha hiperfrouxidão ligamentar generalizada. Esse estudo aqui do Camilo é um estudo bastante interessante, que ele avalia isso e realmente está associado a piores desfechos, a instabilidade residual, uma taxa alta de reruptura. Então, indica-se aí a reconstrução combinada para pacientes aí com uma escala de Beighton de 5 em 8, né? E os resultados realmente com a melhora da estabilidade. E a revisão, né? A revisão do LCA é uma taxa significativamente menor de pivô de alto grau quando você faz o reforço extraarticular. Esse outro estudo aqui de site, né, ele encontrou menos ruptura também quando você faz a revisão com o reforço. Então, sempre o que os autores defendem é indicar sempre quando não há outra patologia que justifique, né? Caso você não tenha outra explicação para a tua falha. Então, vamos para as técnicas cirúrgicas, né? Então, eu pessoalmente eu gosto das duas técnicas, tanto do anterolateral quanto da tenodese. Acho que as duas têm o seu papel, as duas têm a sua indicação. No meu caso, eu acabo
preferindo fazer a tenodese sempre em revisão, porque eu acabo fazendo geralmente com tendão patelar. Então, entre vantagens e desvantagens de cada uma delas, então, em teoria, a tenodese ela tem uma o anterolateral tem uma cinemática desfavorável, porque passa superficial ao colateral, né? E daí provavelmente não traz esse controle de rotação externa, e a tenodese seria mais isométrica, que é o que os autores que defendem a tenodese falam. Já o anterolateral é menos agressivo, otimiza a reabilitação e retorno ao esporte, é mais anatômica e em teoria, ser anisométrica, na verdade, pode ser considerado uma vantagem. Então, a técnica que eu faço para o anterolateral é uma técnica. Atualmente eu tenho feito duas técnicas, né? Mas essa é uma das que eu comecei a fazer quando eu voltei da França. É uma modificação da técnica do Bertrand. Eu vou mostrar aqui rapidamente para a gente não passar muito do tempo aí. Então, a gente faz o túnel femoral comum ao LCA e ao anterolateral, posterior e proximal ao epicôndilo lateral, os túneis tibiais equidistantes entre o tubérculo de Gerdy e cabeça da fíbula. A gente prepara o enxerto triplo de semitendíneo e o grácil de comprido para deixar o prolongamento para o anterolateral. Né, o enxerto livre, né, o Bertrand deixa ele fixo na tíbia. A gente usa uma broca de 4,5 para fazer os túneis tibiais, e eles se convergem, né? Eu deixo esse fio aqui para que eles se encontrem e convergem entre eles. Deixo esse fio guia. Eu deixo passado um fio guia. Daí a gente faz o túnel femoral, né, que ele vai ser comum, então a gente tem que colocar esse túnel femoral ali no ponto anatômico do anterolateral, então ele acaba ficando um pouco mais baixo mesmo, né? Vou passar um pouquinho aqui. A gente sobe o ligamento, então daí sai o prolongamento ali pela face lateral ali da coxa, né? Aí, mostrando a subida do enxerto. Fixamos aí no fêmur. Aí a gente meio que já resolve o LCA, né? E daí a passagem e fixação do enxerto do anterolateral. Eu com o Guilherme, a gente que opera comigo, a gente tem feito também alguns casos aí com túnel único na tíbia. É tecnicamente bem mais simples. E a gente não sabe o quanto que aí a passagem do enxerto, do prolongamento pelo túnel tibial e voltando para proximal, onde a gente amarra onde sai o LCA ali. A gente não sabe o quanto colocar duas pernas de enxerto traz esse benefício, né? Então a gente acaba fazendo também esse túnel único que fica mais fácil. E aí a fixação em extensão e rotação neutra, né? Aquela tensão leve no enxerto que a gente comentou e depois a gente amarra no final. A técnica do menino Lemaire, então, na verdade, é uma modificação da técnica do Lemaire, e ele foi descrito também pelo Bertrand recentemente. Então, ela é feita, eu vou mostrar um caso que eu fiz aí, ela é feita aí uma incisão lateral na coxa. Nesse caso, que nem eu falei, quando eu faço revisão com o patelar, eu prefiro usar essa técnica. Tiro uma fita de 1 centímetro da face lata, solto a inserção proximal, preparo ela, daí eu passo por baixo do colateral lateral, aqui a gente consegue ver aqui o colateral, e depois a gente fixa aqui no fêmur, ou com uma âncora ou com um parafuso. Eu tenho preferido usar uma âncora para não ter convergência de túneis. Então, para terminar, falar um pouquinho de complicações, né? Então, existia essa preocupação em relação à hiperconstrição do compartimento lateral, sugerida por estudos biomecânicos, mas aparentemente as possíveis causas é a fixação do enxerto em rotação externa ou uma tensão excessiva que poderia levar à osteoartrose. Entretanto, assim, o único estudo que sugere isso, estudo clínico, é um estudo de 91, né? Então é uma coisa um pouco antiga pensar nisso. E os estudos atuais, esses dois estudos, um follow-up de 25 anos, esse outro estudo com 20 anos de follow-up, não mostraram a associação da reconstrução extraarticular com o desenvolvimento de osteoartrose, e sim o que a gente já conhece, que é as meningectomias, as lesões condrais associadas. Um estudo bem mais recente, também falando de complicações, em que é comparado o LCA com o anterolateral versus o patelar, e não encontrou diferenças na taxa de reoperação, complicações e eventos adversos. Então, aparentemente, as técnicas aí percutâneas, as técnicas mais modernas, anatômicas de reconstrução do anterolateral, não têm tido relação com as complicações. Então, como mensagem final,
A reconstrução combinada meio que chegou para ficar mesmo, tem que fazer parte do arsenal cirúrgico, independente do que se faça, anterolateral e tenodese. Eu acho que a gente está falando aí, quando se discute muito aí toda essa polêmica em qual fazer, eu acho que a diferença é muito pequena de possível benefício de um ou de outro. Os consensos atuais dos estudos clínicos é que realmente dá menos instabilidade, menos falha da cirurgia, só que a indicação realmente é só para grupos de alto risco. Obrigado. Parabéns aí por excepcional aula. É muito legal. Esse grupo é legal porque a gente tem bastante gente competente em várias áreas aí e a gente tem tido umas aulas que eu não tinha visto antes. Então, essa aula é tudo bem completa. Você começa falando da história, falando que é um ligamento que já está descrito há muito tempo. Depois você fala dos trabalhos mais antigos, trabalhos mais novos, revisão sistemática, trabalho seu. E eu acho que está super bem ilustrado aí o tipo de cirurgia que você faz também, dá para entender perfeitamente. E assusta um pouco, né, quando a gente vê que no começo da tua aula, que 42%